CBN Amazônia apresenta Mentoria com Oshiro. Olá, amigo internauta, estamos iniciando o episódio número 2 de mais uma temporada do podcast Mentoria com Carlos Oshiro. Ao contrário do meu programa aos sábados na Rádio CBN, o Mercado Inteligente, onde sempre trazemos 2 empresários para entrevistar, na Mentoria com Carlos Oshiro, vem 2 empresários, só que eles trazem problemas e desafios do seu dia a dia no mundo do seu negócio e eu, particularmente como mentor, ajudo dando sugestões, opiniões e respondendo as perguntas dos mentorados. Hoje a gente trouxe aqui o Mauro Moraes, da Bodega do Pão, e o Elian Pinheiro, da Pinheiro Consultoria. Mauro, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde, Oshiro, boa tarde, Elian. Nós somos a Bodega do Pão, estamos há 32 anos no mercado de Manaus e hoje nós fazemos a distribuição de pães nas grandes redes varejistas de Manaus. Então vocês são indústria, não é varejo, não é uma panificadora, faz sentido? Faz sentido, é exatamente isso. No meu lado direito aqui a gente tem o Elian Pinheiro, da Pinheiro Consultoria. Seja muito bem-vindo, Elian. E o que faz a Pinheiro Consultoria? Boa tarde, Carlos. Agradeço pela oportunidade. Boa tarde, Mauro. Então, a Pinheiro Consultoria, nós realizamos a logística integrada, análises e também a parte operacional e analítica. Estamos para resolver os problemas. Perfeito. Então, você tem uma empresa que presta serviço para organizações. Por exemplo, o Mauro poderia ser um cliente seu. Com toda certeza. Tá, então, de repente, já fazem negócios aqui após o podcast, né? Para entender aí como diminuir esses custos e como aumentar a efetividade, principalmente quando a gente fala de trânsito em Manaus. Mauro, então já expliquei como que funciona aqui o nosso podcast e aí eu deixo você à vontade aí para trazer a primeira pergunta. Tá. Primeiro vamos contextualizar, né? Hoje nós temos um grande desafio, um dos nossos grandes desafios é como a forma de entregar grandes quantidades ou pequenas quantidades. Quanto maior a quantidade, maior risco de troca, já que o produto tem uma validade curta, 10 dias. E pequenas quantidades vai ter mais entregas durante a semana. E o grande problema nas entregas é que você tem um tempo de espera muito grande. Se você coloca pouco, você corre o risco de esvaziar logo, e se você coloca muito, você tem um risco de troca. A ideia é como você ser mais eficiente e não ter prejuízo. Apesar de ser uma pergunta técnica, né, eu acho que a IA e o sistema de informações está aí para isso. Então, não sei se você tem um controle de cada ponto de venda que você entrega o seu produto, qual é a média de giro desse ponto de venda, porque tudo é estatístico. Sim. Né? Quando a gente trabalha com estatística, é muito pequeno a margem de erro de uma situação para outra. Por exemplo, eu faço palestras em teatro, e aí ao longo dessa jornada de anos fazendo palestras, é natural ter 20% de pessoas que não vão. Então, se o teatro tem 400 lugares e eu vendi 400 ingressos, a média de falta é de 80 pessoas. Então, eu trabalho com uma margem de 10% de overbooking. Então, eu vendo 440 ingressos. Por exemplo, ontem eu fiz uma palestra, vendi 440 ingressos. 360 pessoas estiveram presentes, tinham 40 vagas de assentos. Então, 20% faltaram. Mas a gente também não vai trabalhar com 20% de overbooking, porque aí pode ter um risco de repente, ficar pessoas em pé. Mas é fatal. 20% do público falta. Ou porque deu algum BO, deu algum imprevisto. Então, no seu caso, você tem que ter um trabalho mais específico para cada CNPJ e ali ter uma média e trabalhar, aqui gira normalmente tantos volumes por semana, ou sobram tantos, então aqui eu tenho uma estimativa de média que eu posso entregar.
para não ter prejuízo da troca e, ao mesmo também, para não ter a ruptura, né, dentro ali do processo junto ao seu cliente consumidor. E a IA ajuda muito isso hoje. Só para você ter uma ideia, na época que eu trabalhava em uma cervejaria, que, vamos dizer aí que são 30 anos atrás, já tinha um sistema que, quando o vendedor ia para o ponto de venda, ele tinha no iPad dele, porque não era nem celular, né, e não tinha nem internet móvel nesse tempo, ele ia com um cadastro, com um banco de dados, e ali ele sabia, na média, quantas caixas de cerveja rodava da nossa marca e quantas caixas de cerveja rodavam das outras marcas. Então, ele tinha um share, inclusive, de mercado. Então, é a base de informações. Eu não sei se você tem esse sistema, e aí você tem que ter uma pessoa muito bom em análise de informações, que a gente chama hoje de cientista de dados, para poder te fornecer isso, para que você diminua, é claro, esse risco. Trabalhar esses dados. Você tem esse sistema ou não? Nós temos hoje a coleta de dados são feitos pelos nossos promotores, e eles têm um aplicativo nosso que nós desenvolvemos aqui em Manaus, para abastecer de dados, para a gente mensurar. Tudo bem. Coleta de dados é uma coisa. A pergunta é, você utiliza os dados de uma forma assertiva e com mira de laser, como eu disse para você, para cada ponto de venda ou não? Sim, Oshiro, a ideia é sempre melhorar, né? O aplicativo está rodando há uns 2 meses, né? Que fica mais fácil você fazer as comparações. A gente sabe que tem as sazonalidades do início do mês e final, meio do mês e final do mês, e a gente tenta trabalhar isso, né? O objetivo sempre é se aproximar do zero, né? Hoje, nossa troca... O zero vai ser meio difícil. Não, o objetivo é se aproximar... Hoje, nossa troca gira em torno de 5% a 7%. Perfeito. Então, já usa, né, o sistema, começou há 2 meses. Essa é uma das formas que eu vejo para não tentar adivinhar, exatamente, né, possíveis situações aí de prejuízo. Ok? Elian, vamos lá para a sua pergunta? Vamos lá, Oshiro. Minha pergunta é: como eu deveria apresentar minha consultoria para fazer o faturamento melhor, fazer a lucratividade e ter a conversa e a reunião com o meu cliente? Primeiro, você tem que criar um pitch de vendas. Pitch de vendas é uma conversa de elevador, que a gente costuma dizer. Por que é uma conversa de elevador? Imagina que um amigo conhecido seu entrou no elevador que você estava e fala: nossa, Eliano, quanto tempo? O que você está fazendo agora? Você tem 15 segundos para mandar a sua mensagem. Por quê? Porque a porta do elevador vai se abrir, ele vai descer ou você vai sair e você vai perder essa oportunidade. E sempre tocando na dor dele. Quem te contrata, ele tem uma dor. Então, ele não quer saber da parte técnica, ele só quer saber que dores você resolve dele. Toda empresa existe para resolver o problema de alguém. E quando a gente vai para a dor ou problema, você tem que esquecer o seu produto. Mas o Oshiro é a qualidade. Qualidade é a obrigação. Então, primeiro ponto, pitch de vendas de 15 segundos. De forma que a pessoa entenda claramente qual a dor que ele pode resolver se ele tiver essa dor. Porque, de repente, ele é um empresário, mas é um empresário que vende serviço também, não tem problema de logística. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você se tornar atrativo, não é o seu serviço e não é a expertise que você tem. É o quanto a pessoa sabe que o seu CPF, que o Elian Pinheiro, ele é autoridade no problema que ele tem. E aí entra a rede social. A pergunta é, dentro do seu nome e não do nome da sua consultoria, quantos seguidores você tem? Atualmente eu estou com 800 seguidores. 800. Ela é aberta ou é fechada? Fechada. Aí você já está morto. Não vai crescer. Porque as pessoas não compram CNPJ, principalmente consultoria. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria que tem 27 anos de mercado, que é a Targo. O meu CPF hoje, o Carlos Oshiro, vale mais do que o meu CNPJ. Então, se o teu Instagram, pessoa física, está fechado, tu já está com a tua empresa fechada.
Mas, ô Chiro, o que é que eu posto nesse Instagram? O meu pessoal ou o meu profissional? Os dois. Então, tem toda uma estratégia. Então, você tem que entender primeiramente o jogo e buscar conhecimento para aprender a estratégia e colocar em prática. Faz sentido? Isso que eu estou dizendo? Total sentido. Então, foco no CPF, Instagram aberto e pitch de vendas. Ok? Show. Mauro. Ô Chiro, nós fazemos distribuição de pães em grandes redes. Há 4, 5 anos, nós começamos a ter a concorrência de produtos de fora da cidade, com a validade muito longa, que trabalham com um preço que tem uma gangorra. Ele começa cheio, conforme o produto vai chegando próximo da validade, ele vai baixando o preço. E com isso, o nosso produto que não tem toda essa validade e não tem essa oscilação de preço sofre. Como tu achas que a gente pode trabalhar sem ter prejuízo em relação a esses produtos que vêm de fora com a validade muito longa, que não são tão saudáveis? Eu vou fazer um alerta para você com relação ao seu rol de perguntas. E aí você vai fazer uma avaliação depois. Certo. Se os seus questionamentos estão sempre focados no produto. Então, a primeira pergunta falou de quê? De entrega de produtos para não ter ruptura e nem prejuízo. Certo. Focado no produto. Agora você está falando de prazo de validade do produto. Quando a gente vai para o mundo da nova economia, a gente esquece o produto. Olha que maluco isso. Fala, o Chiro, mas eu sempre trabalhei com pão, sempre foquei no pão. Na verdade, o mesmo pão que você vende, independentemente se tem mais qualidade ou matéria-prima, porque qualidade é obrigação, como Sim. eu acabei de dizer, é o que o outro vende. Agora, por que o outro, vindo de fora, com mais custos de logística, com mais ingredientes conservantes, tem mais share de mercado do que você? Quem é a principal marca que é seu concorrente, que tem mais share de mercado e que vem de fora? Pode falar a marca, não tem problema não. O principal concorrente é local, Tá, quem é? que é a Brothers. Que é a Brothers. Tá. Então, você não tem que se preocupar com quem é de fora. Qual a sua preocupação com o de fora? Então, você não tem o de fora, porque você utilizou. Os de fora usam conservante. Tá. Então, tu tem que tirar o foco dele. E outra, na nova economia, a gente não olha para a concorrência. Porque se você ficar focando na concorrência, você vai copiar a concorrência ou vai querer ser igual à concorrência. Então, você tem quantos anos de mercado? Neste segmento especificamente, uns 10 anos. 10 anos. Mas em outros segmentos, você falou 32. que tinha 32, mas envolvendo pão ou não? Pão, só pão. Só pão. Começou com seu pai? Não, começou comigo, Começou contigo. bem jovem com cabelo. Então você tem 32 anos. Teu maior diferencial é a história. A pergunta é, quanto você conta a história da sua vida, da sua jornada de 32 anos, de quanto você tinha cabelo? Tu conta isso? Não. Tá aí o segredo. É isso que se conecta emocionalmente com o público. Porque se for pão com pão, é preço. Aí Marca. é preço. Né? Se for pão com pão. Agora, se for marca versus marca, que a gente chama de branding, aí é valor. Por que que algumas marcas vendem mais caras do que a outra? É a percepção de valor que existe. O seu maior valor não está no pão. O seu maior valor está na sua história. E depois você vai ver que as suas perguntas sempre vão para o produto. A cabeça está na velha economia. Está totalmente focado no produto e na concorrência. Porque você tem que ir para o que está em volta do produto. Então, a primeira dica qual é? Vai para a sua história. Conte a sua história. Aonde? Na rede social. Conte a sua história onde? Na embalagem. E aí, a história não é mais do pão. É a história do Mauro, que tem quantos anos hoje? Eu tenho 54 e a bodega tem 32. Então, começou com quantos anos você? 22. Então você vai contar a sua jornada de 32 anos ao longo da sua vida. Ok? Tem muita história. Tá aí a dica. Vamos lá. Elian. Bom, o meu foco atualmente
são os pequenos negócios, certo? Os pequenos negócios, as PMEs, para que eu consiga fazer uma análise, uma estruturação lógica, logística e analítica. E minha pergunta é, para você, qual a importância e o impacto da minha consultoria nas PMEs? Primeiro, pequena, média empresa, ela não tem, provavelmente, dinheiro para lhe pagar. Pequenas empresas, elas estão na lei da sobrevivência. Elas não têm dinheiro nem para investir em publicidade. As médias começam a ter valores, talvez, para fazer algum investimento de ajuda externa, que é uma consultoria. Então, se eu fosse você, eu tiraria as pequenas empresas. As pequenas empresas, elas até querem, de repente, te contratar, só que ela não tem capital. A média começa a sobrar um dinheiro. E aí você vai perceber o quê? Eu quero que você faça uma análise. Se as suas perguntas estão relacionadas ao seu serviço ou estão relacionadas a algo que sai fora do serviço. Aí você vai falar, que tipo de exemplo de pergunta você pode me dar, Oshiro? Oshiro, como é que eu aumento o meu valor agregado? Como é que eu posso cobrar mais? Pergunta de $1 milhão. E eu vou tirar o foco do serviço. Provavelmente eu vou levar para o seu CPF. Então, CPF, Mauro, história do CPF dele, que está há 32 anos no mercado. Quantas histórias de superação não tem? E que se essa história se conectar com algum cliente consumidor, ele já virou fã da história e não do pão. Porque pão o cara tem na padaria da esquina da casa dele. Verdade. Não é sobre pão. Não é sobre consultoria. É sobre histórias. É sobre emoção. Então, quando você vai para o lado emocional, você acaba efetivamente gerando valor. Gera gatilhos emocionais. Às vezes nós assistimos filmes, que é uma história, e a gente chora. Por que a gente chora sabendo que é uma ficção o filme? Porque teve algum gatilho emocional, talvez de algo que você se lembrou do passado. Então, negócios não está ligado efetivamente a serviços ou produto nessas características, e nem a qualidade. Mas, Oshiro, e se o produto for ruim? Produto e serviço ruim não tem recompra, vai quebrar. É obrigação. E se é obrigação, a gente fica tentando falar da qualidade. Então, esqueça pequenas empresas, vai para médias e grandes, e esqueça do meio. Quando a gente vai para o meio, o empresário ele não quer explicação de como você vai resolver. O empresário quer a explicação de como você resolve uma dor dele. E aí você tem que ter um processo de venda que primeiramente é entender qual é o teu problema, qual é a sua dor. E aí vai ouvir. E aí você vai dizer como é que você acaba com essa dor. Certo. Ok? Vamos lá, Mauro. O Mauro estava olhando ali para ver se tem alguma pergunta fora do produto, mas vamos lá. Não, mas eu ia falar agora sobre valor agregado. Como o Beto tocaste, ele estava na sequência aqui. Como é que eu posso agregar valor a um produto básico? Meu produto é commodity. Como é que eu posso torná-lo diferencial em relação aos meus concorrentes? Vou dar 2 exemplos. Nós temos uma empresa muito forte aqui de eletroeletrônicos, de departamento, que é a Bemol. Certo. O que a Bemol vende, o concorrente dele vende também ou não? Vende. Commodity, é a mesma marca. A mesma marca de geladeira que tem lá, tem em outros lugares. Qual é a loja mais cara dentro desse segmento? Bemol. E ela entra em guerra de preço? Não. Ela tem uma margem para queimar, que é a autorização que o vendedor tem. Fora daqui, ele não consegue fazer mais nenhum tipo de negociação. Mas por que as pessoas ainda querem comprar lá? Mesmo sendo mais caro. Qualidade do serviço. Não é nem a qualidade do serviço. É, se tiver algum problema, ela vai resolver. Então, está ligado ao que? A confiança. Credibilidade. Questão Se de ela confiança. prometer que vai entregar amanhã 10 horas da manhã, 10 horas está lá o produto. E se tiver algum problema com esse produto, ela vai resolver o teu problema e vai trocar.
E se você quiser o dinheiro devolvido dentro do prazo aí da lei do consumidor, ela devolve o dinheiro. Então, ela resolve o teu problema. Enquanto, de repente, em outras lojas, vai falar que vai entregar amanhã, passa 4 dias e não entrega. Aí você tem que ligar, meu amigo, não vai entregar o meu produto? O básico, às vezes, não é feito. Então, lá ele não está comprando a geladeira de tal marca. Está comprando a confiança de receber o produto. E se tiver algum problema, vai ser resolvido. Que não vai ter problema. Ponto. Que é o básico, tá? Só que enquanto a maioria não faz nem o básico, ela fazendo o básico já se diferencia. Vamos para o seu segmento. Tem um vídeo que eu vi no Instagram, que é da história de um pão. Esse pão que normalmente se coloca sopa dentro. Como chama aquele pão? Tem o nome aquele pão ou não? Pão italiano. Pão italiano. Tinha uma padaria num bairro, São Paulo, que fabricava esse pão. Um pão desse custa quanto mais ou menos, Mauro? 20, 30 reais. Tá, mas lá na padaria ou não? Sim, daí para mais. Um pão desse custa 20, 30 reais. Ok. E aí ele pegou esse pão, só que o restaurante dele era de alto valor agregado, ticket médio lá em cima, e produziu uma sopa que valia 90 reais. Sendo que criou uma história para esse pão, sendo consumido naquele ambiente. Olha só, não é mais o produto, é um ambiente, era um momento, e contou uma história desse pão, e ele vendia, inclusive, esse pão avulso, por 50 reais. Então não era o pão, era a história do pão, que era vendido pela metade do preço na padaria da esquina do bairro, mas que não tinha experiência do restaurante. Então, as pessoas têm que começar a comprar o seu pão por algum vínculo emocional. Qual é a emoção, o vínculo emocional que você pode trazer para o seu pão? Por exemplo, eu sei que tem algumas marcas nacionais que estão aqui. Pullman, Seven Boys. Seven Boys me remete à infância. Às vezes eu vou comprar isso aqui só para lembrar da minha infância. Né? Que, se não me engano, tinha propaganda, inclusive, no Silvio Santos. Olha como que é essa conexão emocional com relação ao pão. Né? Então, não é sobre pão. É a conexão emocional que tem no pão que você vai vender. Ok? Ou seja, tem que começar a criar uma relação emocional. De memória. Tudo é emocional. Tudo é afetivo. Para você gerar valor, você tem que ir para o lado emocional. Se continuar no racional, aí é preço, aí é concorrente, aí é logística, aí é prazo de validade, aí é qualidade. Isso aí não gera valor, porque esse problema todos os outros têm. Ok? Elian? O Chiro, no meu caso, consultoria, né? Então, uma pergunta bem específica. Na verdade, ela até acaba saindo em duas. Eu quero te perguntar como eu devo captar meus clientes e como eu devo realizar essas networks. Tá, vamos lá. Captar clientes. Conteúdos da dor que você resolve do seu cliente sendo colocada na sua rede social, pessoa física. Ali você começa a colocar clientes no topo do funil, que a gente chama lá de funil de vendas. A pessoa viu o teu conteúdo, gostou, tem outros conteúdos desses na sua rede social, falando da dor que você resolve, aí ele fala, cara, esse cara é bom, deixa eu seguir ele. Fazendo gestão de tráfego para pegar público-alvo seu, que provavelmente é o médio empresário para cima, e ele vai lá, vê esses conteúdos que você tem no seu feed, ali ele começa a se conectar, te vendo como uma autoridade. Vocês estarem nesse momento com o microfone da CBN Amazônia e você utilizar desse conteúdo para dizer que você esteve, né, em uma rádio de grife, já gerou valor agregado. Só que, o que acontece? Por exemplo, nós temos empresários que vêm até o nosso estúdio, traz um social media, traz um filmmaker, porque já vai filmar entrando numa emissora da Rede Globo, vai filmar os estúdios,
vai filmar esses bastidores. Quem vê essa pessoa gera valor agregado ou não? Gera. Bastante. E aí não tem esse investimento. Então, vocês viram que não é um investimento propriamente dito dentro desse processo. Então, esse é o primeiro ponto para gerar autoridade e buscar novos clientes. Sim. Networking. Networking, ou você tem autoridade para estar dentro de graça, ou você compra acesso ao networking. Comprar acesso, o que é? É você participar de clubes de empresários, onde você paga um valor para estar nesse meio. Se você não tem autoridade, você tem que comprar o acesso. Por exemplo, aqui eu tenho um clube de empresários. E eles geram networking entre eles, geram negócios e estão próximos a mim. E eu transfiro autoridade para essas pessoas. Mas, Oshiro, e você? Eu estou em outro clube em São Paulo. Então, aquilo que eu vendo aqui, eu invisto também em clubes maiores do que eu. Eu faço parte, por exemplo, do ecossistema do João Kepler, onde eu pego o conhecimento dele, aplico na minha empresa e, ao mesmo tempo, transmito esse conhecimento para empresários do meu clube. Então, você imagina você ter um clube de empresários que vão te pagar uma mensalidade e que a hora que ele tiver algum problema, ele vai te ligar e você vai ajudar ele. E aí você vai criar cafés da manhã, vai criar networking entre eles para eles fazerem negócio. E daqui a pouco, a pessoa não está mais só comprando a sua consultoria, está comprando acesso a outros empresários. E esse podcast que eu tenho aqui, você pode ter um também. Por exemplo, eu tenho hoje uma empresa, um estúdio de podcast, onde eu me tornei sócio, que você pode criar a sua rádio, seu podcast lá e levando empresários que são seus clientes lá. Ali é networking. Ali você está gerando autoridade. Então, ter um podcast hoje, e às vezes, o China não tem um estúdio de podcast. Gente, faz na tua casa. Pega 3 celulares, pegam 2 celulares. Aqui, por exemplo, esse estúdio, nós temos 3 câmeras. Você pode pegar 2 celulares emprestados, comprando um microfone desse sem fio, que cada vez mais está mais barato, e você pode fazer o podcast na mesa da sua casa. Tipo assim, eu não tenho aquilo, vai sem aquilo mesmo. Eu costumo dizer, feito é melhor que perfeito. Exato. Então, networking se compra e acesso também se compra. E como é que eu busco clientes é dentro dessa estratégia que às vezes não custa nada. Basta ter coragem. Show. Ok? Perfeito. Vamos lá, Mauro. Vamos tratar de a questão, como é que eu posso me posicionar em relação às grandes redes para a questão de localização, de melhor gôndola, vender a questão de ser um produto regional. Relacionamento. Ou você tem dinheiro para comprar, Que é caro. que é caro, ou você tem relacionamento. Ou você tem autoridade. Se você tem um podcast que tem uma grande audiência, esse podcast pode virar minha moeda de troca. Chegar lá e falar, olha, é o seguinte, tu conhece meu podcast? Ô, seu Mauro, claro que eu conheço, eu assisto, pô, vejo lá que tem muita gente que assiste, né? São milhares de pessoas e tal. Pois eu estava querendo te convidar para ir para lá. Mas a gente pode aqui, de repente, fazer uma negociação, porque eu tenho patrocinadores lá e tal, mas tu tem um espaço de gôndola, me ajuda com esse espaço de gôndola. Então, às vezes, nós temos capitais intangíveis, que a gente chama de smart money, que não é dinheiro que entra na jogada, que pode ser trocado, pode ser barganhado. Então, eu vou trazer um outro exemplo que eu utilizei lá na época que eu era colaborador. Nós tínhamos uma blitz junto com uma rádio jovem em Manaus. Você fez assim, então você deve se lembrar. Eu trabalhava em uma cervejaria. A gente fechou um contrato com essa rádio para criar blitz. O que era blitz? Que hoje é um produto de todas as rádios. É uma transmissão ao vivo dentro de uma loja ou de um lugar e que você fala ao vivo na rádio, chama carro, faz promoção. E essa rádio, nenhuma rádio tinha blitz. Aí ele falou, como funciona, Chico? Isso, funciona assim, assim, assado. Mas eu não tenho equipe. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer um teste. Eu vou ser o locutor. Então me entrega os equipamentos, quando tiver alguma coisa,
eu peço aqui autorização para entrar, tu me dá 1 minuto, estou pagando, a empresa cervejaria vai pagar esse espaço. E aí eu chegava nas lojas de conveniência dos postos e falava, vamos fazer um ao vivo aqui na rádio, eu vou chamar aqui 2 ou 3 carros que vão ganhar brindes da cervejaria e vou trazer clientes para vocês e eu vou, ao mesmo tempo, divulgar o teu ponto de venda. Só que eu quero esse espaço aqui na vitrine para eu expor o meu produto. Pode ser? Para já. Quanto tempo? Me dá uns 5 dias aí. E aí eu entrava ao vivo, divulgava a loja de conveniência, trazia clientes e eu ganhava o espaço. Né? Então, os melhores espaços, ou você ser recebido por alguém, depende da sua autoridade. E você que é serviço, quanto mais autoridade você tem, mais as pessoas têm vergonha de pedir descontos. Se você vai se consultar com um médico, ele é o melhor médico da cidade, e você precisa operar o seu coração com ele, por exemplo, e ele fala, é tanto. Elian, tu tem coragem de pedir desconto? Não. Doutor, cara, dá para dar um descontinho? Tu vai dar teu jeito para conseguir o dinheiro, porque é a tua vida que está em jogo. Sim. Então, para quem vende serviços, quanto mais autoridade você for, como se vira autoridade, eu já dei várias dicas. Instagram aberto, conteúdo, podcast, comprando acesso em clubes, estando perto de pessoas que transfiram essa autoridade. Então, você vê que todas as dicas que eu estou dando para vocês, nada tem a ver com a tua consultoria e nada tem a ver com o seu pão. Faz sentido ou não? Faz sentido. Sim. É isso. É a nova forma de você se relacionar. É a mudança de mentalidade. Eu costumo dizer, esquece o que você vende. O que você vende, toda a concorrência vende. Você tem que gerar um valor agregado no teu nome, branding, CPF. Porque depois das redes sociais entrarem, o CPF ficou livre para gerar essa autoridade, porque antes a propaganda era feita no CNPJ. E rede social que é sociabilização entre CPFs. E o teu Instagram do CPF está fechado. Olha Exato. o dinheiro que você está perdendo. Realmente. Vamos lá, Elian. Bom, essa é uma pergunta, como eu posso dizer, é inovação, né? Acredito que você seja fã de inovação, também sou muito fã. E a pergunta é, o que você acredita que seja a inovação no polo industrial de Manaus? Quando a gente vai para a área industrial, olha como que é interessante. Uma área industrial, ela está muito focada em custos, até porque a área comercial não tá aqui. O marketing não está aqui. Aqui o objetivo deles é diminuir custos, é operar com custos, porque quem gera valor agregado é o marketing juntamente com um comercial forte, que aí está ligado aonde? Provavelmente fora daqui, normalmente está num grande centro, aqui apenas produz o produto. E aí quando você vai para uma fábrica ou uma indústria, como é o caso do Mauro, o teu trabalho entra, porque está ligado a custos, logística está ligado a custos. E eu me lembro, nessa empresa de bebida, que na época existia uma empresa cujo serviço era caríssimo, que chamava Roadshow, que era uma empresa que promovia dentro de um sistema que ela tinha, aonde tinha quebra-mola, quanto tempo demorava, né, um caminhão para sair de um lugar a outro, né, só que não era em tempo real. Ali ele mapeava os pontos de vendas e esse roadshow fazia a rotarização de entrega do produto. Gente, isso a gente tem hoje aqui, ó, de graça. O Waze é um dele, o Google Maps é dele, é um desses, que no passado valia uma fortuna. Então, quando você vai para a empresa do distrito, encaixa o teu trabalho. Porém, se ele for te contratar, ele não vai contratar o seu serviço, vai perguntar quem é o Elian. Quais são as suas credenciais? Quais são as empresas que você já atendeu? Quais são os seus resultados? Então, para eu hoje estar no segmento de consultoria, eu tenho uma história atrás. Tenho a história da escola,
né? Não ia falar o nome da empresa, acabou saindo aqui, onde a gente virou o mercado de cervejarias. Tinha 0% de mercado e, em 3 anos, tirou o mercado da Antártica. Hoje não tem mais briga, né, de marcas de cerveja, porque está meio que monopolizado. Então, tanto é que você não vê mais propaganda na televisão, né? Então, é CPF forte. Não existe um CNPJ forte hoje sem ter um CPF forte por trás. Ok? Vamos lá, Doutor as perguntas Mauro. ficaram de lado aqui. Ficaram de lado porque estava tudo focado em produto, né? O produto, é. Então vamos lá. Vamos lá, Oshiro. A questão da visibilidade, você está falando muito em branding, né? Eu pensei em fazer branding da empresa, eu acho que eu tenho que fazer um branding do Mauro. Perfeito. Porque o Mauro transfere. O Mauro para o pode CNPJ, transferir para a muito Bodega do mais Pão. para a Bodega do Pão do que a bodega em relação ao Mauro, né? Sim. Então, eu acho que o futuro é trabalhar, o futuro não, o presente é trabalhar o branding do nome da pessoa, do CPF. Ainda mais se for pequeno, tá? Se for uma empresa pequena. Pergunta, teu Instagram é aberto? Do Mauro? Ou nem tem Instagram do Mauro? Tem Instagram do Mauro, mas quem mexe é a mulher do Mauro. Aí. Então, Tem que começar. tem que entender esse jogo. E qual é a grande vantagem? A maioria não entende, tá? A maioria não entende. E a maioria está todo mundo brigando aí pela comoditização do produto. Porque se fala do produto, está comoditizado. Se fala da história, aí está gerando valor agregado através do emocional. Então, o dele é fechado, mas você movimenta ainda? Sim. Movimento. Não sei o que é pior, está fechado ou está aberto e a esposa está movimentando, vocês viram? Para gerar um incômodo entre vocês, porque muitos que estão assistindo a gente aqui, né, tá nesse jogo, não entende o jogo. Mas, Oshiro, como que eu entendo o jogo? Invista em conhecimento. Quanto menos você investir em conhecimento, maior a dificuldade de ganhar dinheiro. Ontem eu dei uma palestra e a gente falou sobre gaiolas. Todos nós estamos presos em gaiolas. Esses 45 minutos aqui nessa mesa, provavelmente vai abrir um pouquinho a porta da gaiola de vocês. Quando que vai abrir totalmente? Se vocês aprofundarem esse conhecimento. Buscarem conhecimento, pago inclusive. Porque aí quando você entende o jogo, fala, caramba, que mundo eu vivi, a gaiola abriu. Só que tem gente, mesmo a gaiola abrindo, não vai ter coragem de sair. Porque vai ter medo de mudar. Isso. Vai ter que se expor, né? Os que têm coragem, saem. Aí ele acha que vai para o mundo livre. Ele cai em outra gaiola. Só que é uma gaiola um pouquinho maior. Então, todos nós temos as nossas gaiolas. Eu tenho a minha gaiola. Vocês têm a gaiola de vocês. Até o cara mais rico do mundo provavelmente tem a gaiola dele. Né? Que são várias gaiolas. Porque aqui a gente está falando da gaiola do business, dos negócios. Mas você tem a gaiola emocional. Você tem a gaiola da saúde. Você tem a gaiola familiar. Então, tem muita gente, por exemplo, que é milionário com negócio, mas tem problema familiar. Talvez não tenha família. Talvez não tenha um respaldo, né, dos familiares. Talvez é brigado com todo mundo. Então, cada um tem a sua gaiola. Ok? Elian, vamos lá. Vamos lá. Baseado no meu negócio, certo? Quais as inovações tecnológicas você consegue imaginar para a melhoria da logística em Manaus em si? O que eu devo investir? O que eu devo aprimorar? De novo entrou a logística. Né? Então, quando você vai para o que eu devo investir, o que eu devo aprimorar, se você me perguntar sobre parte técnica, eu não sei responder. Né? A parte técnica de logística, eu não tenho expertise. A parte industrial de produção de pães, eu não sei responder. Então, você tem que ir. E nem o dono quer saber, tá? Ele não quer saber como você vai resolver o problema dele. Ele não quer saber do meio. Ele só quer saber o seguinte: tu vai diminuir os meus custos e vai aparecer no meu DRE? Só o resultado. Na minha contabilidade? Exato. Como você vai fazer, eu não sei, porque eu também nem quero saber. E aí esse é o grande problema isso, né? de pessoas cartesianas e técnicas. TI, contabilidade,
engenharia, consultoria de logística. Ele quer explicar para o dono o meio. Quando você vai explicar a parte técnica para o dono, ele despluga. Porque dono nenhum gosta de nada detalhado e nada que envolva números. Ele não é bom disso. Ele é bom para identificar onde eu ganho dinheiro. Como é que eu gero valor? Como é que eu faço dinheiro rápido? Ele é bom. Agora, ir para planilhas, ele não é bom. Tanto é que a grande maioria das empresas quebram no início porque ele não está atento a custos. Ele não é bom de gestão de números. Então, você precisa ter uma pessoa muito boa. Todo empreendedor de sucesso não é bom de números. E todo empreendedor que é bom de números quebra a empresa, porque ele não sabe vender. O empreendedor tem que ser bom de vendas. O empreendedor tem que saber vender. Ah, eu tenho dificuldade de vender, então não vai ser empreendedor. Porque para ser empreendedor tem que saber vender. Tem até aquela marca de remédio agora que a pessoa é o maior vendedor. Eu sou vendedor, né? Ele sempre fala, eu sou o vendedor. Eu não sou o CEO da empresa, eu sou o vendedor. É o João Adib, né? Isso. Inclusive estava aqui essa semana retrasada. Isso. É uma marca. Ali está um exemplo claro Sim. de como houve a humanização da indústria farmacêutica. Verdade. Né? Humanizou. Entre 3 marcas, eu escolho aquela que eu conheço o dono. Sim. Né? Quando você vai num restaurante, você conhece o dono e o dono te recebe na mesa, você não fica feliz? Sim. Olha o glamour que tem o dono indo com você na sua mesa conversar. É o de sempre? É, pessoa. Né? É a mesa de sempre, é a carne mal passada naquele ponto, é aquela cervejinha daquela marca. É sobre isso. A conexão, é sobre sentimento. conexão de pessoas com pessoas. Vamos lá, estamos quase chegando no finalzinho, mas acho que cabe mais uma pergunta para cada um. Vamos lá. A questão do wellness, do mundo se modificando com as canetas. Como a gente pode contextualizar isso para o pão? Ter pães mais saudáveis, pães com valores nutricionais maiores, diminuir a situação do pão branco por pães integrais, a questão da saudabilidade, ter pão com a validade mais curta. Qual é o caminho que tu enxerga para o alimento no futuro com essa nova realidade? Com a chegada das canetas emagrecedoras, né, com um elemento chamado trizepatida, isso está revolucionando o mundo da obesidade. O mundo onde os produtos que são consumidos levam para aumento de peso. Mas onde é que eu quero chegar? No passado, para uma pessoa emagrecer, ela tinha um caminho mais rápido, mas extremamente invasivo, que de repente era uma bariátrica, uma operação bariátrica. Sim. Aonde é comprovado que depois de 2 anos, a grande maioria voltava ao peso natural, porque a mentalidade não foi mudada. Né? Ele mudou o corpo, mas a mentalidade é de obeso ainda. Então volta tudo, para você ver como que funciona a mudança de mentalidade. Com as canetas, acelerou isso, porque quando era demorado, as pessoas desistiam. Como é rápido, ele aumenta a autoestima, ele fica feliz e ele quer manter. Aí aumenta a procura por corridas, academias, restaurantes saudáveis, alimentação saudável. E aí as pessoas começam a entender o que é carboidrato, o que é proteína, e tem uma regra do seguinte: está com fome, coma mais proteína do que carboidrato. E você vende carboidrato. Sim. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai deixar de comer o carboidrato, né? De manhã não dá para comer só proteína, tem que ter um pãozinho. Tem. E aí, provavelmente ele vai trocar o pão francês, né, pelo pão integral. Então, é sempre olhando para essa tendência de mercado. Ok? Vamos lá, Elian, sua última pergunta. Então é a Pergunta mais de $1 importante. milhão. Vamos lá. O que eu devo fazer para me destacar no mercado de trabalho? Sim. Eu vou resumir tudo que eu falei para ti. Show. Vamos lá resumir. Ponto 1, abrir o Instagram. Segundo ponto, colocar conteúdos da dor que o seu CNPJ resolve. Começar a frequentar grupos de networking melhores do que você. Investir em conhecimento aprofundado
para você ter conteúdos aprofundados para as pessoas lhe verem como autoridade. E passar a ter um podcast também. Nesse podcast, você tem conteúdos mais aprofundados e esses conteúdos são gerados cortes de 1 minuto, 1 minuto e 30, que vai para a sua rede social. Então, você tem conteúdos mais densos dentro do YouTube e você tem chamas, né, que a gente chama de iscas, de conteúdos retirado de podcasts, onde você faz cortes de 1 minuto, 1 minuto e 30 e chama atenção lá na rede social. E aí você começa a gerar valor agregado ao seu CPF. Quem trabalha com serviços, que é o nosso caso, eu trabalho com consultoria, também mentorias, obrigatoriamente tem que estar na rede social e tem que ter um canal de distribuição de conteúdos. Senão, não vai. Não dá mais para ficar batendo de porta em porta. Primeiro ele vai perguntar: quem é você? De onde você veio? Quem você já atendeu? E se você já atendeu grandes empresas, tem que estar lá onde? No feed. Porque quando a pessoa fala: cara, esse cara atende essa empresa do distrito, atende essa empresa grande de Manaus, nossa, tirou a foto com um grande empresário, ali já gerou valor agregado. Perfeito. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu vou dar 1 minuto para dizer qual é a ficha que caiu hoje, dentro desse nosso bate-papo de mentoria, que mais chamou a atenção, começando aqui pelo Mauro. Vamos lá. Tirar o foco do produto, tirar o foco do CNPJ, criar as histórias do CPF para ajudar o CNPJ a vender mais. Excelente. Ótima lição, né? Fez direitinho aí a lição de casa. O bom é que o podcast fica registrado. Quanto mais vocês assistirem essa aula para vocês personalizada e gerar um plano de ação, isso que você falou é um plano de ação. Comece a colocar em prática amanhã, que aí você vai ver a mágica acontecer. Elian, quais são as fichas que caíram? A partir de agora, abrir o perfil do Instagram, né? Vincular. Qual é o seu perfil? Então já diz aí, e depois eu vou falar para o Mauro também, dizer qual é o Instagram dele. Meu Instagram pessoal, Elian Pinheiro. Isso. Elian com Y. Isso. E o profissional, Pinheiro Consultoria. Sim. Abrir, vincular as postagens e desenvolvê-las. O Mauro já está procurando. Ele está mandando um WhatsApp para a esposa. Paula, qual é o meu Instagram? Por aí. É por aí. Mas, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Mauro. Espero ter contribuído, né, com essa hora de mentoria e que isso possa impactar no seu negócio. Esse é o lado social que a Rádio CBN e o Carlos Oshiro faz para empresários que precisam e talvez não tenham a capacidade desse investimento, mas esse é o nosso serviço, né, para a sociedade em forma de mentorias aqui dentro da CBN. Oshiro, quero lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar aprendendo com uma pessoa que é melhor do que eu e dizer que eu também sou seu fã, você já sabe disso. Aqui, quando eu vejo seus programas, eu saio melhor, eu me sinto mais capacitado e me preparar para realmente ter que voar. E para voar, a gente tem que estar pessoas iguais ou melhores do que a gente. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. E para voar, tem que abrir a gaiola. Como que a gente abre a gaiola? Humildade e conhecimento. Elian, obrigado também pela sua presença. Espero ter contribuído aí com o seu negócio. Muito. Quero lhe agradecer a oportunidade. Isso aqui é aula, né? Você está dando aula para a gente, está nos ensinando e está nos elevando bastante. Agradeço. Excelente. E para você que nos acompanhou até aqui, esse é o podcast Mentoria com Carlos Oshiro. Estamos já na 4ª temporada, esse é o episódio 2. E a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente lança um novo episódio. Obrigado pela audiência e a gente se vê em breve. Lembrando, se você gostou do nosso bate-papo, dá uma curtida aqui, dá uma compartilhada e, ao mesmo tempo, segue o nosso canal aqui do Mentoria com Carlos Oshiro. Até a próxima. CBN Amazônia apresenta
Mentoria com o Giro.